Fala galera investidora, muito bom dia. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que é o ETF. Talvez você tenha ouvido falar nessa sigla, talvez não, mas eu vou explicar aqui com detalhes o que é e como que ele nos ajuda na iniciação à bolsa de valores. ETF significa Exchange Traded Fund. Ah, Matheus, só fala inglês. Pessoal, não tem nada a ver. São os termos de mercado. Não adianta chamar de fundo de índice. Pode até chamar de fundo de índice que o cara vai entender. Ah, é um ETF, né? O cara da corretora. Ou qualquer uma pessoa do mercado. Mas o que interessa é o seguinte. Um fundo de índice, ou seja, é um fundo negociado em bolsa, ou seja, você vai lá no seu home broker, tem vídeo tutorial de home broker aqui no YouTube, você vai lá, procura, por exemplo, o BOVA11, você digita lá, BOVA11, que é o ticker do ETF que segue o Ibovespa. E é da BlackRock, né? Ele tinha uma taxa, é o que tem maior liquidez, tinha uma taxa alta para o nível, né? Por isso que é maravilhosa a concorrência. Aí o Itaú lançou o BOV11, BOVV11, que também replica o Ibovespa, e o Ibovespa eu tenho certeza que você conhece, e a taxa de 0,30. E aí o BOVA11, a BlackRock, né, diminuiu a sua taxa de 0,54 para 0,30. Então vamos lá, o que que é? Eu já falei aqui mais ou menos, né? Falei dois que já existem, o BOVA e o BOVV11, e são títulos, né, fundos de índice negociados em bolsa, que replicam algum ativo, algum índice, nesse caso. Nós temos, por exemplo, o índice Bovespa, que você conhece, né? São 68 empresas, isso muda, isso tem várias variações, né? São 68 papéis, na verdade, 66 empresas hoje, outubro de 2019. Mas a variação, o percentual muda, mas tem um pouquinho lá de Petrobras, um pouquinho de Vale, um pouquinho de Ambev, um pouquinho de Croton, JBS e por aí vai. São as empresas maiores, digamos assim, que negociam na bolsa. Então, quando sai no jornal, a bolsa subiu 1%, ou o Ibovespa subiu 1,5%, mais preciso seria o Ibovespa. Quer dizer que esse conjunto, essa cesta de ações subiu. Logicamente que dentro dela, né, por exemplo, a JBS subiu pra caramba esse ano, né? Subiu a mais 160%. E outras nem tanto, né? A Ambev ficou ali meio que no 0 a 0, né? Mas assim, a bolsa, né, que nem seria preciso falar bolsa, que a bolsa é mais um ambiente de negociação. Mas o índice Bovespa, que é esse índice aí com 68 ações, ele subiu 16% em 2019, o que é um bom percentual, logicamente até hoje, deixa eu dar uma olhada aqui, 8 de outubro, 8/10. Beleza? Por que que o ETF é sempre uma boa, sempre não, mas é uma boa alternativa para investidores iniciantes e também para investidores experientes? Basta falar que na Cintaleb, o Mito, né, do Antifrágil, do Cisne Negro, ele investe em ETFs e ele procura quanto mais diversificado, melhor. Justamente por isso. A diversificação é a principal vantagem. Tem a taxa mais baixa, né? Um fundo de ação normalmente cobra 2%, né? Às vezes tem performance também. E nós estamos falando aqui no caso do produto do Itaú, BOVV11, e da BlackRock, BOVA11, de 0,3%. E a diversificação, você investe, ó, uma cota desse fundo tá valendo o quê? Cento e poucos reais. Mais ou menos ali o índice, né? O Ibovespa está com 101 mil pontos, então ele segue mais ou menos isso. Pô, por 100 reais você consegue comprar 68 ações. Imagina você ter que comprar um lotezinho, nem que seja fracionário, mas de Itaú, de Bradesco, de Vale, de Ambev. Pô, você vai gastar muito mais dinheiro, muito mais tempo e os custos operacionais vão ser maiores. Então o ETF ele acaba sendo um instrumento de diversificação muito interessante para o seu portfólio. Lembrando, pessoal, que uma regra de bolsa que a gente pode usar é o seguinte: se eu não consigo ter ou não quero mais de 5 ações, é melhor o ETF. Por quê? Porque aí você diversifica mais. Como fã do Warren Buffett, como fã da diversificação e da convexidade, né? O que é a convexidade? Você tem mais a ganhar do que a perder, ou seja, os retornos positivos são maiores que os negativos e as ações têm isso. Se você investe numa ação, por exemplo, a Magazine Luiza, ela subiu aí, sei lá, 800% nos últimos anos. Agora, o máximo que você perde é 100%, né? Pela lei da responsabilidade limitada, você não vai pagar as dívidas da empresa que quebrar. Então, o ETF você se expõe a mais empresas de uma maneira diversificada. Claro que se todas caírem, né? Se a bolsa cair, você cai. Mas se você tiver ações
individuais, a probabilidade de você pegar uma queda maior é maior, porque você não tem a média, você não tem o índice. Então esses são os dois principais, o BOV11 e o BOVV11, né? O BOVA11 e o BOVV11. Tem o do Bradesco também, que é BOVB11. Mas enfim, o que interessa é que eles seguem o índice Bovespa. O que vai mudar são as taxas, algumas outras situações. Vamos falar agora de outros tipos de ETF que são interessantes para compor o seu portfólio. Lembrando que isso não é coisa de iniciante, e é coisa de iniciante, né? Não é coisa de iniciante no sentido de que os investidores mais sofisticados usam esse sistema, então não acho que, estou sendo preguiçoso, alguma coisa do tipo ao comprar o ETF. E também para início, para quem não tem tanto dinheiro para comprar várias empresas ou não tem tempo de ficar diversificando da maneira que eu acho, né? Isso é uma opinião minha, respeito quem pensa o contrário, mas eu acho que quanto mais diversificado, melhor, você reduz o risco e se expõe a um grande retorno de forma mais provável, certo? Vou falar de dois aqui, o Small 11 e o IVVB11. O IVVB11, ele segue o S&P 500. O que é o S&P 500? É um índice lá dos Estados Unidos e aí você consegue se expor à Bolsa Americana de uma forma mais simples. Também é um produto da BlackRock, tem uma taxa um pouquinho mais alta, mas é uma boa opção. E o Small 11, como o próprio nome indica, ele é um índice, ele replica o índice Small Caps da Bovespa. São empresas de menor capitalização. São empresas menores, são grandes empresas, né? Você vai visitar uma delas, na prática tem bastantes funcionários, tem grande capital, porém, em comparação às outras, uma Vale, uma Petrobras, uma Itaú, é muito menor. Então, na bolsa, elas têm uma capitalização menor. Logicamente, tem um risco maior. São empresas que estão começando, né? Estão ali, às vezes, acabaram de fazer o IPO, ou então já fizeram, mas estão com algum problema. Não tem uma liquidez, um volume de negociação muito grande. Só que essas empresas são aquelas que podem disparar de uma forma mais possível, né? Por exemplo, o Itaú não vai dobrar de tamanho, pode até dobrar em alguns anos, mas não vai multiplicar por 10, entende? Porque se ele multiplicar por 10, ele vai ficar um colosso, vai passar da economia do Brasil, não é isso que vai acontecer. Agora, um banco menor, um banco Inter da Vida, um banco ABC, enfim, eu estou dando exemplo, não é recomendação, estou só dando exemplos de que uma empresa menor, ela tem uma capacidade de explosão bem maior. E se ela está listada em bolsa, ela já segue ali alguns parâmetros de governança corporativa. Enfim, é uma possibilidade. E aí, como o risco é maior, porque essas empresas também podem quebrar de forma mais fácil do que um Itaú da vida, do que sei lá, uma Ambev da vida. Então, aí quanto mais diversificado, melhor. Então, Small 11, grande pedida, né, para esse tipo de aposta, digamos assim, né? É um investimento barra aposta. E nós temos também esse outro, né, uma forma de se expor ao mercado internacional. Pessoal,